Olá, queridos, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um culto do nosso ministério, Ministério Verbo Vivo, nosso culto online. E eu quero convidar você essa noite para poder adorarmos juntos. Aproveita aí para compartilhar esse link do culto, chame seus amigos, as pessoas que você sabe que estão em casa, para poder participar junto conosco. Que ferramenta poderosa nós temos para poder abençoar tanta gente. Lugares onde a gente não poderia alcançar, esse culto tem alcançado. E você pode ser esse instrumento para abençoar os seus amigos e pessoas que você sabe e tanto precisam de uma palavra como eu e você. Bom, nós vamos começar com uma breve oração. Quero convidar você para poder, aí onde você está, na sua casa, no lugar onde você está assistindo, seja pela TV ou pelo celular, para orarmos juntos. Senhor, nós te pedimos nessa noite que a tua vida ela possa fluir através dos louvores, através da palavra que vai ser ministrada. Em todo tempo esse culto, teu Espírito possa conduzir todas as coisas e também a nossa vida. Que o nosso Espírito esteja receptivo, sensível à tua voz, para que tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar a nós, seja, Pai, encontre o lugar aonde o Senhor seja o primeiro e a primazia da nossa vida. Nós oramos, ó Pai, para que haja liberação de cura. Nós oramos para que haja restauração, para que o poder da Tua Palavra, o poder transformador e gerador de vida, ele possa ser liberado e, como diz a Tua Palavra, não voltar vazia, antes produzir em nós aquilo que o Senhor quer através da Tua Palavra. Oramos assim, confiando que o Teu amor e a Tua graça que nos alcançou pode alcançar muito mais pessoas. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, que seja um culto abençoado para mim, para você e para tantas pessoas que vão estar nos assistindo. Valeu! Tua glória, tudo nele manifesta tua grandeza. Antes que o mundo houvesse, tu já existia. Ainda antes dele haver, se entregou por nós. Santo, 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 poderoso é Senhor. Céu expresso em palavras e obra revelou. Coração de um pai em meio a um resgate, pagando um preço por um sangue que nada devia.
expresso em palavras e obra revelou. Coração de um pai em meio a um resgate, pagando o preço por um sangue que nada devia, mas tão somente por amor se entregou por nós. Santo, 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 poderoso é Senhor.
tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Jesus, esse amor que vem de ti, Deus. Não há amor maior que esse, Jesus. Oh, me ama, Ele me ama, e ninguém me ama mais do que você. E eu posso sentir esse amor aqui dentro de mim, Jesus. Me ama, me ama, me ama. Oh Deus, te louvo. Oh Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Glória a Deus, galera, que momento abençoado e como é maravilhoso podermos adorar o Senhor. Você que está aí na sua casa, em algum lugar assistindo, nós vamos continuar esse momento de adoração, como sempre dizemos, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Poder contribuir com aquilo que o Senhor tem para fazer é um privilégio enorme para nós. Então eu quero convidar você vai ver aqui embaixo na tela, vão passar os números das contas do Ministério Verbo Vivo e também no canto da tela vai ter o QR Code, você pode abrir a câmera do seu celular e você pode direcionar e fazer a sua contribuição. A Bíblia fala que cada um contribua segundo o propósito no seu coração. E eu creio que o Senhor, como diz também a mesma palavra, que o Senhor ama aquele que dá com alegria. Faça isso com o coração livre, com alegria e vamos continuar adorando o Senhor também com as nossas ofertas. Nós vamos então passar agora, enquanto você provavelmente está fazendo a sua contribuição ou direcionando a câmera para o QR Code, nós vamos ter um momento poderoso da Palavra de Deus e na medida que nós recebemos a Palavra, eu quero que você, junto comigo, possa abrir o teu espírito para receber a Palavra, porque a Palavra fala em 1 João 5,7 que há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. Então a Palavra é Jesus. Na medida que recebemos a Palavra, nós não recebemos algo, recebemos alguém. E esse alguém é quem transforma a nossa vida. Que você possa ser tocado, transformado e ministrado por essa palavra que vai ser liberada. Deus abençoe a sua vida. Lembrando, se você ainda não fez isso, compartilhe esse link com mais alguém para que muito mais pessoas sejam abençoados junto comigo e com você. Deus abençoe. Glória a Deus. Amados, muito feliz de estar com vocês hoje aqui. Eu queria
compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração. Da última vez que eu ministrei aqui, eu falei sobre duas gerações que saíram do Egito, né, e essas duas gerações tiveram posturas diferentes. A primeira geração, que eu chamei de geração do Mar Vermelho, foi uma geração que errava muito nos caminhos, não entendia os planos de Deus, ouviam a Deus, mas não correspondiam de acordo com aquilo que eles precisavam corresponder. E uma outra geração, uma geração seguinte, que eu chamei de geração do Rio Jordão, que eles atravessaram o Rio Jordão e começaram a possuir a terra prometida, era uma geração diferente. Era uma geração que levantava altares, que obedecia a Deus, que se santificou e assim possuiu a terra e a herança, né? E eu continuei estudando a respeito desses dois momentos, especialmente no momento onde aquele povo errou, onde aquele povo foi obstinado, incrédulo. E a Bíblia, de uma forma muito categórica, ela mostra para nós que nós devemos olhar para o erro daquela geração e ficarmos muito atentos a isso para que a gente não caia no mesmo erro. Se nós vemos isso na própria história que está lá no Êxodo, nós vemos isso em Salmos, vemos isso no Novo Testamento, especialmente em Hebreus, onde no capítulo 3 e capítulo 4, esse momento do povo de Deus é lembrado e é colocado como um sinal de alerta para todos nós, para que nós não caiamos no mesmo exemplo de incredulidade. E eu queria falar um pouquinho mais sobre esse aspecto, sobre essa advertência de Deus, mas também do exemplo de Jesus, do que nós, como cristãos, como filhos e servos de Deus, precisamos olhar, a direção que precisamos olhar, o caminho que nós precisamos percorrer para cumprir a vontade de Deus. A Bíblia fala em Romanos capítulo 12 que a vontade de Deus ela é boa, é agradável e é perfeita. E esse caminho, essa vontade que Deus prepara para todos nós, é necessário que não apenas a gente ouça dele que existe esse caminho. Não adianta apenas você contemplar esse caminho e não corresponder a ele. Então nós precisamos corresponder a Deus, e a maneira como a Bíblia e o próprio Jesus nos ensina é por meio da identificação com aquilo que Deus fala, com aquilo que Deus mostra. Amém? Eu queria orar junto com você, eu queria que você orasse pela sua própria vida, mas também orasse por mim, para que hoje a palavra de Deus possa ter total liberdade nesse lugar para tocar os nossos corações. Amém? Então vamos orar juntos por essa palavra, em nome de Jesus. Pai amado, nós estamos em Tua presença. Nós, Senhor, estamos com o nosso coração aberto, preparado, com os nossos olhos atentos e os nossos ouvidos totalmente voltados para ouvir aquilo que da Tua boca traz a nós vida, plano, propósito, direção, que nos mostra um caminho, que nos mostra, Senhor, aquilo que é a Tua vontade. Nós queremos cumprir a Tua vontade, ó Deus. O Senhor nos ensinou a orar, dizendo que seja feita a Tua vontade na terra, como ela é feita nos céus. Oramos assim nesse momento, que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas, que a Tua vontade seja feita na nossa casa, que a Tua vontade seja feita na igreja, que a Tua vontade seja feita, Senhor, na nossa cidade, que a Tua vontade seja feita na terra, como ela é feita nos céus. Nós queremos conhecer a Tua vontade, ó Deus, mas também pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender por revelação, e também encha o nosso coração de uma expectativa por viver essa vontade, nos consagrando a essa vontade, nos batizando nessa vontade, para que possamos, ó Deus, experimentar aquilo que o Senhor tem preparado para nós, mas também atingir o objetivo, o destino que o Senhor tem traçado para cada um de nós, e também de maneira coletiva como igreja. Nós queremos atingir esse lugar, nós queremos chegar neste lugar. Por isso nós oramos,
e consagramos esse momento para que mais esta oportunidade, mais esta palavra, mais esta pregação possa ser um instrumento de transformação e de alinhamento da nossa vida, para assim podermos cumprir a sua vontade. Oramos no poderoso nome de Jesus. Eu vou falar que nem o Juninho agora, e você diz? Amém. Glória a Deus. Está preparado para ouvir uma palavra? Está com o teu espírito aceso? Está ou não está? Então pergunta para quem está do lado. Está aceso? Está ligado? Amém. Tem que ser assim. Tem que estar desse jeito. Amém, amados? Eu queria ler um verso que está em Isaías, capítulo 55. Se você puder abrir lá, a gente vai ler dois textos que estão em Isaías. Deu uma baixada aqui, é isso mesmo? Eu estou... Amém? Estão vindo? Aqui deu uma cortada, mas voltou agora. Em Isaías 55, verso 11. Aqui o Senhor está falando a respeito da sua palavra, fazendo analogias, dizendo que a palavra dele é como a chuva que desce e cumpre um propósito. E ele diz assim no verso 11: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Amém? Repete comigo assim: tudo que Deus fala, acontece. Amém? O que Deus está dizendo é o seguinte: tudo que sai da boca de Deus, vem, cumpre o seu propósito, não volta para Deus vazia. A palavra de Deus é assim. E nós, muitas vezes, ouvimos a palavra de Deus. Nós ouvimos promessas, nós lemos na palavra, na Bíblia, muitas coisas, e a gente pode não experimentar essas promessas. Então a gente vai entrar numa crise, que é: ou Deus disse e não cumpriu, ou Deus falou e a coisa não aconteceu, ou essa promessa não é válida para a minha vida. Essa promessa não tem o poder de se concretizar. Então a gente vai ficar nessa dúvida. Agora, tirando esse lado, o outro lado é: será que eu estou alinhado a esta palavra? Porque se a Bíblia mesmo diz que o que Deus fala acontece, que essa palavra cumpre o propósito, que ela não volta para Ele vazia, se ela não acontece de alguma forma, diante daquilo que eu espero, entendendo que Deus disse alguma coisa, pode ser que eu não tenha me alinhado a esta palavra. Quando eu disse que eu estava meditando em relação àquelas gerações que saíram do Egito para a Terra Prometida, ali nós vemos um padrão. Nós vemos que Deus havia prometido para o seu povo, que aquele povo entraria num lugar prometido por Deus, um lugar chamado Canaã, um lugar que manava leite e mel. Mas aquela geração que saiu do Egito não entrou naquele lugar, não herdou esta promessa. Mas uma outra geração, sim. Então isso nos ensina que se eu não entender plenamente, completamente aquilo que Deus diz, aquilo que Deus está falando, e não me identificar com esta palavra, eu posso correr o risco de essa palavra se cumprir, mas não na minha vida. Ela pode se cumprir, mas não comigo. Ela se cumpre, mas com uma outra geração, com uma outra pessoa, porque se há uma vontade de Deus, se Deus libera uma palavra, isso vai acontecer, amém? Isso está escrito e vai se concretizar. Agora a questão é: eu vou experimentar isso ou não? Eu vou fazer parte dessa palavra, dessa promessa, do cumprimento dela ou não? Essa é a pergunta. É a pergunta mais importante que nós podemos fazer. E olhando para aquele povo, a gente percebe que eles não herdaram. E aí eu quero que você deixe marcado aí em Isaías, se você puder deixar marcado aí, a gente vai ler ainda um outro capítulo. Mas eu quero ler um outro texto que está em Hebreus, no capítulo 4. Hebreus, lá agora no Novo Testamento, quase lá no final da Bíblia, no capítulo 4, depois que o capítulo 3 já começa a trazer justamente este padrão do povo que endureceu o coração, um povo que não ouviu a Deus, um povo que foi obstinado e incrédulo.
No capítulo 4, a palavra de Deus, o escritor de Hebreus, ele escancara, né, este padrão, como esse alerta para nossas vidas. Ainda no capítulo 3, no verso 7, ele fala assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Se ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. E no capítulo 4 ele vai dizer: portanto, tendo-nos sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, temamos que não haja algum de vós que pareça ter falhado. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como também a eles. Quando o escritor de Hebreus fala a eles, está falando daquela geração, amém? Aquela geração que atravessou o Mar Vermelho. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não chegou a ser unida com a fé naqueles que a ouviram. Amém? Até aqui. Então a gente percebe que aquela geração foi uma geração que ouviu uma promessa, ouviu uma palavra de Deus, mas não aproveitou nada. Por quê? Porque não uniram esta palavra com fé, com confiança, com um crédito naquilo que Deus queria fazer na vida daquele povo. Deus tinha prometido algo e Deus cumpriu esse algo. O problema é que uma geração que deveria ter entrado não entrou porque não teve fé. E a gente vê nesse contexto como o Novo Testamento já nos adverte para que nós não tenhamos a mesma postura de incredulidade, a mesma postura de ficarmos alheios àquilo que Deus está dizendo e prometendo. Deus é um Deus que prepara caminhos. Ele estabelece caminhos para todos nós, para mim, para você, para nós como igreja. E nós precisamos entender que existe esse caminho, precisamos discernir esses caminhos, mas também corresponder a eles, porque não adianta apenas saber o caminho, tem que entrar e tem que trilhar esse caminho com perseverança. E para isso é necessário que haja fé, que é dar crédito àquilo que Deus está falando. E nesse contexto, amados, muitas pessoas não têm alcançado a promessa de Deus, têm deixado muitas coisas que Deus tinha para ela, por conta de não ter a fé necessária, não ter um coração disposto, ter um coração confiante em Deus, para andar nesse caminho e para chegar no destino que Deus trilhou, ou traçou para ela andar. E Jesus, ele mostra como deve ser esse padrão. Quando Jesus, ele chega na sua idade de maturidade, ele vai até João Batista. João Batista, ele batizava as pessoas no Rio Jordão. O batismo dele era conhecido como batismo de arrependimento. As pessoas chegavam lá e tinham seus pecados, confessavam seus pecados, eram batizados, e ali era um processo de limpeza espiritual. João, ele confrontava aquela geração nos padrões errados que eles estavam vivendo. E Jesus foi lá, entendendo que João era um profeta, era um homem enviado por Deus. Na verdade, João, ele ia adiante do Messias, era alguém que já havia sido profetizado, que figuraria no cenário do Messias, do Cristo. E Jesus foi então batizado por João Batista. E naquele momento do batismo, acho que a maioria aqui sabe da história, ele está lá, vem o Espírito Santo sobre Jesus, e naquele momento uma voz do céu. Qual foi a voz? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Se a gente simplificar essa frase, falar qual foi a natureza dessa frase? Foi Deus falando: esse é meu filho. Esse é o meu filho. Jesus, no finalzinho de Lucas, capítulo 3, ele passa por isso. É interessante que na Escritura você vê, com quem falava com Jesus ali, você vê Deus falando com Jesus, até o final do capítulo 3. No início do capítulo 4, Jesus então, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para jejuar. E por 40 dias e noites ele fica lá jejuando, e aí quem aparece lá para tentá-lo? O diabo.
O diabo chega e começa a falar com Jesus. Agora é interessante, guarde isso. A última voz que Jesus ouviu, não que foi a única pessoa que falou com ele, né? Mas o que está registrado de realmente um diálogo importante na Bíblia é Deus falando com ele, lá no batismo, esse é meu filho. E no momento seguinte, já passando por um processo de tentação no deserto, o diabo fala com ele. A última voz foi de Deus, a primeira voz, logo depois, foi a do diabo. E o que o diabo fala para Jesus? A primeira frase: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então Deus fala, esse é meu filho. Logo em seguida, o diabo fala, se você é mesmo filho de Deus, tentando gerar dúvida, tentando desconectar a palavra de Deus, a verdade que foi liberada sobre a vida de Jesus ali, para que Jesus perdesse este caminho, para que Jesus se desvinculasse desta realidade, desta identidade que ele tinha como filho de Deus. E por 3 vezes o diabo tenta Jesus, e Jesus responde e vence a tentação com a palavra. Jesus não pediu para que anjos viessem, Jesus não pediu nem para Deus ajudá-lo. A própria palavra foi aquilo que Jesus usou para rechaçar todos os ataques e investidas que o diabo fez contra ele naquele dia. Ele disse, está escrito, está escrito, está escrito. E em cima daquilo que Deus tinha já falado por meio das Escrituras, Jesus, tomando a palavra de Deus, ele, primeiro, ele defende, ele protege a sua identidade. E também permanece no caminho proposto por Deus. Jesus então ele se mantém. Logo depois disso ele começa a percorrer as sinagogas, ministrando nas sinagogas. E aí eu quero que você agora volte um pouquinho aí e volte para Lucas no capítulo 4, nesse contexto que eu estou trazendo aqui. Lucas no capítulo 4. A partir do verso 14. Diz assim a palavra de Deus. Depois do processo da tentação, né? Logo na sequência você vai ver o que a Bíblia diz. Então, voltou Jesus para a Galileia no poder, na virtude do Espírito. E a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ensinava na sinagoga deles, e era louvado por todos. Chegando a Nazaré, onde ele foi criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao assistente, e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam nele. Então, começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos olhos. Vamos repetir essa parte aqui? Fala assim: hoje se cumpriu essa escritura diante dos vossos olhos. Amém? Ou dos ouvidos, né? Todos estavam ali, ouviram uma palavra que ele leu, e ele disse que aquela palavra lida estava se cumprindo naquele momento. Que essa profecia estava acontecendo. Na verdade, tinha já acontecido, estava em progressão. Jesus, nesse momento, sabendo quem ele era, tendo
esta palavra de Deus já estabelecida, profetizada por Isaías e por tantos outros a respeito dele, ele se identifica com esta palavra. Ele toma esta palavra profética para a sua vida. Ele se liga a esta palavra e diz a todo mundo, sem nenhum tipo de restrição, essa palavra se cumpriu hoje. Ela aconteceu. E nesse momento a gente tem que entender esse contexto de identificação com a palavra, de identificação com aquilo que está escrito a respeito de Jesus, mas também em relação a nós. Quando a gente lembra do que foi lido lá em Hebreus, quando Deus fala algo, se não há fé correspondente, se não há essa correspondência com a palavra, nós podemos simplesmente perder a eficácia dessa palavra e não termos o resultado da promessa na nossa vida. Então é importante que esta fé, essa confiança, como Jesus teve, e você vai ver aqui que, de fato, isso trouxe um espanto na sinagoga, porque todo mundo ficou sem entender, peraí, como assim se cumpriu essa escritura? Ele foi muito enfático, muito assertivo, com muita certeza sobre o que ele tinha acabado de falar. E as pessoas ficaram espantadas com aquilo. Mas, o que levou Jesus a falar? Fé, confiança, revelação de quem ele era, revelação do que ele carregava, revelação do caminho que estava proposto para ele. Ele sabia a direção, ele sabia o que tinha que fazer, ele sabia, porque ele uniu aquilo que ele tinha no espírito de fé, de convicção, com aquilo que estava escrito na palavra. Ele uniu a esta palavra e se fez um com ela. A verdade é que Jesus é a expressão desta palavra. Quando nós lemos o Evangelho de João, logo no capítulo 1, a gente vai ver que João diz, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo veio até nós e habitou entre nós. Que verbo é esse? É a palavra de Deus, é a expressão da vontade de Deus. E Jesus, como filho do homem, como um ser humano, que também era, ele não apenas olhou para essa condição natural e humana, mas ele sabia do seu papel divino, da sua identidade divina como filho de Deus, como alguém que foi gerado pelo Espírito Santo, por meio de um propósito de Deus para trazer redenção ao povo e a toda a humanidade, e a mim e a você, amém? Ele sabia disso. Então essa convicção que ele tinha, essa identificação com a palavra fez com que ele tivesse essa convicção, essa certeza de poder falar. E quando nós lembramos do texto do capítulo 4 lá, de Hebreus, diz que para as pessoas que ouviram uma palavra da pregação, ou a palavra de Deus, a promessa de Deus, que não tiveram fé, eles não entraram no descanso, ou no repouso. Esse descanso, esse repouso, amados, existem diversas linhas de estudo, diversas linhas teológicas que vão defender uma coisa ou outra, mas nós podemos afirmar que esse descanso é um lugar em Deus. Esse descanso fala do nosso propósito em Deus. Esse descanso, a gente pode fazer uma analogia com aquilo que aconteceu logo no princípio em Gênesis, quando Adão estava no lugar chamado Éden. E lá no Éden, Adão estava ali não para ficar sem fazer nada. Adão não era um ser criado para ficar ocioso. Adão tinha uma função, Adão tinha tarefas, porque Adão foi colocado no Éden para o lavrar e o guardar. Ele tinha funções, ele tinha trabalho. A questão é, será que Adão estava no descanso de Deus? É uma pergunta para a gente fazer. Eu creio que sim. Adão estava no lugar perfeito. Ele tinha trabalho para fazer, mas estava no descanso. Ele estava no repouso. Porque esse descanso, esse repouso também fala desse lugar perfeito, onde Deus criou-nos para vivermos nesse lugar. O ministério, o chamado,
A condição que nós podemos ter em Deus é esse lugar de repouso, é esse lugar de descanso. E não significa férias ou aposentadoria, significa trabalho, mas um trabalho diferente. Quando Adão, ele desobedece a Deus, ele é expulso do paraíso, do Éden, ele está lá e recebe uma maldição. E qual foi a maldição? Deus falou para Adão: a partir de hoje, você vai comer do suor do teu rosto. Sobre fadiga, você vai extrair o teu sustento. A terra vai produzir espinhos e abrolhos. Vai ser difícil, Adão. Você abriu mão de algo que não te trazia canseira. Você abriu a mão de algo que não te trazia dificuldade. Tudo estava acontecendo perfeitamente. Mas você abriu mão disso. Maldita é a terra por tua causa. Adão começa então a trabalhar muito para se sustentar. Veja, não era o plano inicial de Deus, não era a vontade perfeita de Deus, mas por causa de desobediência, de dar ou de não dar um crédito àquilo que Deus tinha falado, ele desobedece, peca e perde esse lugar de descanso chamado Éden. A partir dali, tudo ficou difícil para a humanidade. Tudo ficou difícil para Adão. Então, entendendo este princípio, o lugar de descanso, o lugar de repouso para nós, o que Deus quer nos conduzir, o caminho que Ele prepara para nós, dentro desse contexto de descanso, não é que você não faça nada, mas é que você tenha um propósito muito bem estabelecido, claro no teu coração, vindo da parte de Deus para você. Amém? Deus tem um plano para nós. Deus tem um caminho para nós. Ele prepara esses caminhos. Mas eu creio que, embora Deus prepare caminhos, nós temos a opção de entrar nesse caminho, de trilhar esse caminho, ou de não fazer isso. Povo hebreu, saindo do Egito, lá no deserto, entrou no caminho, não perseverou no caminho, não chegou na promessa. Por quê? Não tiveram fé o suficiente. Não entenderam o lugar de repouso. Tanto que eles chegaram na fronteira, mandaram os espias difamaram a terra e eles tiveram que voltar, porque não acreditavam que poderiam entrar e tomar aquele lugar. Incredulidade, dureza de coração, não conheceram os caminhos do Senhor. Então nós temos que olhar para isso com muita atenção e fazer uma reflexão em nossas vidas, para que a gente não caia no mesmo erro, para que a gente possa, além de ouvir a voz de Deus, além de contemplar os caminhos que Deus prepara, além de entrar nesse caminho, perseverar nele, e entender que esse caminho é um lugar de paz, esse caminho é um lugar de repouso, esse caminho é um lugar perfeito. Porque quando Deus fala algo, meus amados, Ele dá a garantia, porque a palavra dEle não volta para Ele vazia. Antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi designada. E se eu creio nesta palavra, se eu ouço Deus falar alguma coisa a meu respeito, se eu ouço Deus falando algo em relação, por exemplo, à igreja, se eu acredito nisso 100%, se eu creio nisso de todo o meu coração, eu posso mergulhar nesse caminho, eu posso mergulhar nessa palavra, eu posso avançar nela, que nada vai tirar a minha paz. Amém? O que Deus diz, amados, é garantido. Tem o selo, tem a chancela de Deus. E não é qualquer um que está dizendo. Se Deus diz, é Deus que está falando, é Ele que vai garantir. Se não acontecer, significa que ou Ele errou, ou nós erramos. Quem você acha que errou nesse processo? Somos nós, normalmente. Por isso tem muita gente perdida na igreja. Por isso tem muita gente reclamando na igreja. Por isso tem muita gente perdida na igreja. Sabe por quê? Porque ainda não tiveram fé suficiente naquilo que Deus disse. Talvez o movimento, o ministério, as coisas o conduziram, mas ele ainda ainda está lá sem total entendimento, sem total revelação. Tem que ter esse entendimento, essa revelação e também a decisão de andar nesse caminho. Por isso que muita gente desiste fácil. Por isso que muita gente abandona por qualquer coisa.
Por isso que muitas pessoas viram as costas, ou para a igreja, ou para outros irmãos, fazem o que não devem fazer, porque não é o que tem que ser feito. Esse não é um caminho de perseverança. Esse não é um caminho de fé. Esse não é um caminho de alguém que é firme. A Bíblia diz que a alma que retrocede, Deus não tem prazer nisso. Tem que avançar naquilo que Deus está dizendo. Tem que ter fé, tem que ter confiança, tem que ter ousadia, tem que ter coragem para viver a palavra de Deus. Mas não de forma natural. Porque tudo isso tem que se basear naquilo que Deus garante. E para isso acontecer tem que ter fé. Caso contrário não acontece. Jesus um dia diz para os seus discípulos: vocês são a luz do mundo, o sal da terra. Ele traz essa comparação para os seus discípulos, falando para eles o seguinte: olha, vocês precisam se manifestar. A luz não é colocada em qualquer lugar. A luz não pode ser colocada debaixo da cama. Ela tem que ficar em cima no velador. O sal, ele tem que salgar, tem que trazer o tempero, tem que cumprir a sua função. Porque se o sal não cumpre a sua função, ele não presta para nada. Ele serve para ser jogado fora, e Jesus fala mais, e ser pisado pelos homens. Sabe o que significa isso? Se nós perdermos o nosso papel profético, se nós perdermos o plano que Deus tem preparado para nós, se nós não crermos nesses caminhos que Deus estipula para vivermos e andarmos, nós seremos como o sal que perde o gosto. É jogado fora, fica jogado à margem, fica pelo caminho, e o pior, pisado pelos homens. Sabe o que significa isso? Pode ser que tem muitos cristãos que, perdendo a sua função, fica vivendo uma vida desgraçada, uma vida difícil, uma vida complicada. Por quê? Porque não cumpre com o seu papel, não faz aquilo que é a vontade de Deus, não entende a vontade de Deus, não entende a voz de Deus, não entende os caminhos de Deus e não consegue entrar nisso, não consegue perseverar, porque não crê. Mas nós precisamos olhar para a palavra e termos ousadia, coragem e fé para entrar nesse lugar de descanso, para entender que aquilo que Deus fala para nós, o caminho que Ele propõe para nós não é um caminho de dificuldade, não é um caminho de cansaço, é um caminho de descanso, mas também é um caminho de descanso fazendo um monte de coisas, mas um monte de coisas que não vão tirar a sua paz, não vão tirar a sua alegria, não vão tirar a tua certeza, não vão te afastar do teu destino, amém? Tem que crer nisso, tem que viver essa eternidade agora, tem que entender que aqui é só um estágio, mas é nesse estágio aqui que nós seremos preparados para a vida vindoura. É um caminho que Deus tem preparado para cada um de nós. A Bíblia diz que, em Romanos capítulo 8, que todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mas, tem uma vírgula ali, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se nós queremos viver tudo aquilo que Deus quer acrescentar em nossa vida, que todas as coisas concorram para o nosso bem, isso é muito bom, claro que é. Mas para viver isso, tem que estar alinhado ao propósito dele. Tem que estar cumprindo o propósito dele. Este é o lugar da vontade perfeita de Deus. Este é o lugar de descanso. Este é o lugar que Deus tem preparado para mim e para você. Amém, amados? Isso não tem a ver com cargo. Ah, eu sou líder, não sou líder, sou pastor, eu sou supervisor. Não. Isso tem a ver com a tua identidade em Cristo. Tem a ver com o chamado que Deus coloca no teu coração. E esse chamado, ele está muito além dos cargos de uma igreja, de um ministério que a pessoa tenha, num reconhecimento de uma igreja local, de uma comunidade ou algo assim. Está muito além disso. Fala do nosso papel, da nossa identidade diante de Deus, como filhos e como servos dele. Porque se eu entendo o chamado de Deus, eu tenho uma responsabilidade com isso. A responsabilidade de andar no propósito dele e não mais no meu. O que acontece é que muitas pessoas se perdem na incredulidade porque colocam as suas expectativas à frente, colocam os seus caminhos à frente, os seus objetivos como os principais. Mas quando alguém entende que
esses objetivos pessoais, esses caminhos pessoais, não devem ser mais importantes do que o caminho e os objetivos de Deus, ela abre mão da sua vida. E ela passa a viver pelo propósito e pelo plano de Deus. Este é o lugar de descanso. Este é o lugar de cumprimento da palavra. Este é o lugar onde você vai dizer: hoje esta palavra se cumpriu na minha vida. Alguém pode dizer assim: mas como é que eu vou dizer isso se eu não estou vendo esse cumprimento? Amados, fé vai te levar a falar sem ver, amém? Fé vai te levar a você a acreditar sem estar as coisas acontecendo. Porque a Bíblia diz também em Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, das coisas que se esperam. Então, a fé é isso. Quando você entende que Deus está falando com você, ou quando você entende que Deus está falando com um lugar, como um ministério, como a nossa igreja, por exemplo, você pode ter convicção de que esta palavra vai se cumprir. E se você mergulhar em fé nesta palavra, ainda que você não veja imediatamente o fruto daquela palavra, você está no fluxo, você está no caminho, você está na direção correta, e daqui a pouco você vai ver esse cumprimento. Amém? Aleluia. Então nós precisamos entrar nesse ambiente. Existe um ambiente pessoal. Tem coisas que Deus vai falar com você. Vão ser coisas pessoais, particulares. Mas também tem palavras de Deus que são coletivas. Por exemplo, nós temos a nossa igreja, nós temos algo que Deus gerou aqui, construiu ao longo de décadas. Nós somos relativamente uma igreja nova ainda. Porque tem igrejas por aí que tem centenas de anos. Nós temos dezenas ainda de anos. Começamos década de 90 para cá. Então nós somos relativamente muito novos. Mas nós temos palavras de Deus liberadas sobre essa igreja. Quantas vezes que nós em reuniões de oração, reuniões proféticas, onde o Espírito Santo levou pessoas para profetizar, foram liberadas palavras sobre essa igreja. Em vigílias, em tantos outros momentos. Palavras específicas. Essas palavras, amados, nos conduziram a construirmos uma visão, a termos uma estrutura. Quando nós, por exemplo, falamos em alcançar, discipular e enviar, isso não é um jargão apenas para a gente ter algo legal para falar para as pessoas. Isso vem de Deus. Creia nisso. Isso vem de Deus. Alcançar, discipular e enviar basicamente é evangelho. Se a gente simplificar o evangelho, nós vamos chegar nessas 3 palavras. Jesus fez isso, os apóstolos fizeram isso, ao longo de toda a história da igreja, homens e mulheres fizeram exatamente isso. Alcançaram, treinaram, discipularam pessoas e as enviaram para o ministério. E é o que nós queremos fazer. Mas existe uma palavra por trás disso. Existe algo específico de Deus para este lugar, para essa igreja. E você está nesse lugar, e se você está nesse lugar, você tem acesso a esta palavra. Mas não apenas a palavra, mas também a unção que garante o cumprimento dessa palavra. Só que não adianta apenas saber disso, fazer um curso obreiro aprovado, um EPC, seja qual for o curso, seminário, e falar: não, agora eu entendi a visão da igreja. Não é apenas entender, mas é crer de todo o coração que Deus falou algo conosco e que nós precisamos mergulhar nessa palavra, nessa visão, nessa direção e dizer: esta palavra se cumpriu na minha vida hoje. Tem que ser isso. Tem que ter essa firmeza. O conhecer faz parte, mas a identificação pela fé é o que vai fazer a diferença na nossa vida. Quando você estiver lendo a sua Bíblia, quando você ouvir uma palavra, você tem que ter essa postura, amados. Essa palavra é para mim, eu creio nela de todo o meu coração, essa palavra se cumpriu na minha vida. A palavra se cumpriu em mim. Quando nós tivermos essa postura de fé, eu digo para você, as coisas que você não tem, as habilidades que você não possui, as condições que você ainda não possui, não tem na sua vida, vão começar a se manifestar. Porque não depende de você mais, depende de Deus. Porque Ele é o autor, a origem desta palavra que está sobre a tua vida. Se Ele falou, Ele garante. Se Ele falou, Ele cumpre, porque a palavra de Deus não volta para Ele vazia, antes cumpre o seu propósito.
E você pode ser um instrumento do cumprimento da palavra de Deus. Você pode ser um instrumento da promessa de Deus se manifestar. E aí, para isso, amados, eu digo para você que é importante que você não tenha os seus olhos focados apenas no prêmio pessoal, nas bênçãos que você tanto deseja para a tua vida. Porque infelizmente hoje existe um evangelho muito triunfalista que coloca a pessoa em primeiro lugar, a pessoa inclusive acima de Deus. Não é isso, isso não é evangelho, não o evangelho da Bíblia. Porque o que Deus quer nos conduzir e nos levar em termos de identidade, tem dois lugares, digamos assim, duas condições, dois tipos de identidade, que é de filhos e de servos. Jesus tinha isso plenamente. Ele era filho de Deus, mas ele entendia que ele era servo de Deus também. Ele dizia: o que o meu pai me manda fazer, eu faço. O que eu ouço meu pai dizer, eu falo. Ele estava debaixo de completa e total submissão, como servo de Deus. Mas ele também era filho de Deus. O filho que alegrava o pai. Por quê? Porque ele fazia a vontade do pai. Então, se nós entendermos esse contexto de identidade, essa postura de fé, de filho e de servo, eu vou deixar de olhar para a minha vida. Eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E o que Deus vai fazer com a gente é abrir os nossos olhos para o próximo. O que Deus vai fazer é inclinar o nosso coração em amar as pessoas, em servir as pessoas. Jesus um dia se encontra com Pedro, depois de morrer e ressuscitar. Estavam na praia. Jesus chama Pedro e fala: Pedro, você me ama? Pedro fala: sim, eu amo. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo para Pedro assim: Pedro, não interessa o que você pisou na bola comigo, se você me negou, não negou, agora deixa isso para trás. Agora vamos falar sobre o que você precisa fazer mesmo. Você me ama mesmo para fazer tudo isso? Claro que eu estou ampliando, tá, amados? Mas é mais ou menos isso. Pedro falou: sim, Senhor, eu amo. Você me ama mais que esses caras aqui? Amo, claro que eu amo. A resposta de Jesus: então apacenta minhas ovelhas. Cuida das pessoas. Ame as pessoas. Sirva as pessoas. E Pedro fez isso. Pedro, que estava totalmente desacreditado, porque ele negou Jesus na véspera da sua morte. Pedro estava perdido, estava mal. De repente, um encontro com o Senhor, uma revelação do propósito dele de cuidar das ovelhas, foi o cara que lidera a igreja no seu início. Foi o homem que pregou para milhares de pessoas e milhares se converteram. Era o homem que operava sinais e curas miraculosas. Foi o homem que conduziu a igreja no seu princípio. Tudo porque ele simplesmente acreditou e seguiu aquilo que Jesus tinha falado para ele. Apacenta minhas ovelhas. Pedro foi lá e apacentou. Quando Pedro estava fazendo isso, tudo dava certo. Quando Pedro estava debaixo dessa palavra, quando ele se identificou com essa palavra, quando ele disse: a palavra se cumpriu em mim, onde ele ia, as coisas aconteciam. Podia prender, podia bater, podia dar chicotada, podia fazer o que fosse com Pedro, não parava Pedro. Por quê? Porque ele estava debaixo de uma palavra. Ele estava debaixo de um propósito. A palavra de Deus estava sendo totalmente vivida por ele. Ele se identificou com a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é entender a sua palavra, é entender os seus caminhos, mas também trilhar esse caminho por meio de uma decisão firme, em fé. E é isso que a gente precisa fazer, amados, a cada estação nova da nossa vida. Deus vai falar coisas. Talvez Deus fale coisas novas para você. Talvez Deus revele coisas novas para você. Talvez Deus fale coisas que Ele já falou com você, para enfatizar, para gerar no teu coração mais certeza, mais ousadia, mais fé, para que você possa trilhar esses caminhos.
Deus sempre está falando, amados. Deus sempre está falando. O que Deus falou, Ele continua dizendo e vai continuar falando. Porque a palavra de Deus é eterna, ela permanece eternamente, é desde sempre, para sempre. Deus não muda. E a palavra dele vai se cumprir. O problema é, vai cumprir comigo ou semigo? Essa é a pergunta. Pergunta para quem está perto de você, é contigo ou sentigo? Tigo é nome de carro agora, né? Tem uns, pode ter um Tigo aí, mas... Agora fala para você, é comigo ou sem mim? Ficou mais bonito agora, né? Vou participar disso ou não? Eu vou ver isso ou não? Eu vou experimentar isso ou não? Eu vou entrar nessa terra prometida ou não? Vai, se tiver fé e se identificar com a palavra. Jesus fez isso, ele se identificou. Não apenas com essa. Estou tomando essa palavra, primeiramente registrada em Isaías 61, como aquilo que Jesus se identifica plenamente. Quando ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que? Me ungiu, me escolheu, me estabeleceu, me enviou. E assim ele flui nesta palavra. Ele flui nesta palavra. E o que diz? O que ele leu lá em Isaías? A mesma coisa, não precisa abrir, eu quero só ler para você. Diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Aí eu pergunto para você, tem pessoas quebrantadas perto de você? Não aqui, talvez aqui, mas no seu convívio, na sua empresa, onde você trabalha, na sua escola, não sei. Mesmo com o distanciamento, tem pessoas que você convive. Tem gente quebrantada perto de você. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação dos cativos e pôr em liberdade os algemados. Deixa eu perguntar para você, tem pessoas que estão presas perto de você? Você conhece pessoas que estão algemadas, acorrentadas pelo pecado, pelo engano, pela mentira, pelo vício? Tem pessoas que você conhece que estão nesse padrão? Então são essas pessoas que você precisa, no verso 2 de Isaías 61, apregoar o ano aceitável do Senhor. Isso é fundamental para nós. Nós precisamos entender que essa missão, essa identificação vai nos levar num caminho não de bênção pessoal, mas de um cumprimento do cuidado de Deus para com as pessoas. E Deus quer usar você para isso. Isso quer dizer que Deus não vai te abençoar? Não, muito pelo contrário. Porque se você estiver no propósito de Deus, fazendo o que Ele quer que você faça, eu vou dizer o que a Bíblia diz, todas as coisas vão concorrer para o seu bem. Todas as coisas vão concorrer juntamente para o seu bem, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Então a identificação com a palavra é garantia de viver uma vida em paz. A identificação com a palavra é você entrar nesse lugar de repouso, nesse lugar de descanso, na presença de Deus, fazendo aquilo que Ele quer que você faça, sem cansaço, sem você se esmorecer, sem você desanimar, sem você abandonar tudo. Paulo um dia falou que ele estava perplexo com as coisas, mas ele não estava desanimado. Porque o desânimo não fazia parte do seu vocabulário, do seu dicionário. Por quê? Porque ele sabia quem tinha chamado a vida dele. Ele sabia que Deus tinha um plano na vida dele. Ele teve uma experiência com Jesus. Ele ouviu Jesus chamando-o para uma missão. E ele aceitou, e ele viveu isso. Situações difíceis vieram? Sim, vieram. Coisas complicadas ele enfrentou? Sim, ele enfrentou prisões e açoites e noites passando frio, dias passando calor, perseguição do povo dele, de salteadores, de ladrões, todo tipo de perigo. Mas nunca se desanimou. Por quê? Porque ele tinha fé no seu chamado. Ele entendia por que ele existia. E ele estava vivendo o descanso de Deus. Mesmo em meio a todas essas coisas, ele estava no lugar certo. E claro que Deus o abençoou de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa. Mas quando nós ouvimos isso de Jesus, como ele se identificou com essa palavra,
como outras pessoas se identificaram com a palavra e corresponderam com Deus. A pergunta é, amados, isso é para nós também? Claro que é. Eu queria encerrar lendo com vocês João capítulo 17, o Evangelho de João. Se você puder abrir lá. João 17, Jesus, na sua última reunião de célula com seus discípulos, estava lá naquela célula, não era online, né? Não era reunião online, era reunião presencial, né? Não tinha o Covid naquela época ainda, né? Estava todo mundo bem. Ele fez uma longa reunião, e uma última reunião com seus discípulos. E no capítulo 17, nesse trecho que a gente vai ler, no 14 em diante, ele estava orando justamente pelos seus discípulos. E ele disse assim, na oração. Capítulo 17, verso 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como também eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Dá uma pausa aqui, amados. O que Jesus está dizendo aqui? Ele fala assim, olha, está orando a Deus, falando assim, Deus, eles não são do mundo. Eu não sou do mundo. Mas eu não quero que o Senhor os tire do mundo. Em outras palavras, todos nós aqui, vou dizer isso de uma forma profética também, nós não pertencemos a esse mundo, amém? Nós não somos desse mundo. Porque há um plano de Deus de redenção para nós, para a gente não viver debaixo desse sistema. Não vou entrar no campo teológico aqui de falar, né, de como vai ser, né, depois do fim dos tempos, do julgamento e tal. Não, vamos ficar aqui e entender que Deus tem um plano para nós, debaixo de um reino e de um governo que não é desse mundo. Amém? A Bíblia fala que nós somos concidadãos dos céus, dos santos. Há um reino prometido para nós. E é na esperança desse reino que nós vivemos e correspondemos, inclusive, com essa palavra. E Jesus fala assim, olha, eles não são desse mundo. E ele vai dizer aqui na frente, eu não peço que os tires do mundo. Em outras palavras, Jesus está falando assim para Deus, Deus, eles não são do mundo, mas eu não quero que o Senhor tire eles. Eu quero que eles fiquem aqui. Que eles tenham um padrão diferente desse mundo. Que eles tenham uma postura diferente desse mundo. Que eles vivam um propósito que está além daquilo que esse mundo pode oferecer. Então não tire eles desse mundo. Deixa eles aqui. Eles têm muito a fazer. E esse a fazer é o descanso que nós estamos oferecendo para eles. A única coisa que ele pediu, livre-os do mal. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, de não viver o padrão maligno desse sistema, de não caírem diante das perseguições, das dificuldades que surgem e tentam, de alguma forma, tirar o nosso foco, assim como o diabo tentou tirar o foco de Jesus, logo após ele ouvir de Deus, esse é meu filho. Quando o diabo falou, você é filho mesmo? Porque quando nós nos identificamos com a palavra, quando nós tomamos posse da palavra, pode ter certeza que vozes vão se levantar. O diabo vai se levantar, o mundo vai se levantar, talvez até amigos e familiares se levantem para duvidar que você carrega essa palavra. Mas você tem que ser firme. E Jesus falou, peço que você seja liberto, livre, protegido desse mal. Amém? Então repete assim, eu sou protegido desse mal. Amém? Ele continua dizendo, não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na tua verdade. E aqui vem, amados, um trecho da Bíblia que eu acho um dos trechos mais poderosos e chave, especialmente no Novo Testamento. Quando ele diz, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Olha a convicção com que ele fala isso. Tem se dito por aí que não existem verdades absolutas. Tem se falado, inclusive, que a Bíblia precisa ser atualizada. Não, não, não. A tua palavra, o que Deus diz é verdade. E a Bíblia é uma expressão da verdade de Deus. É a palavra de Deus, nós cremos assim. Amém? A tua palavra é verdade. Então, tudo que Deus diz, eu posso ter 100% de confiança e de fé. Por quê? Porque o que Deus fala é a verdade. E olha o que ele fala depois. Assim como tu me enviaste ao mundo,
eu também os enviei ao mundo. Veja, ele falou, não quero que tire do mundo. Eu estou enviando eles ao mundo. Estou enviando eles para uma missão. E por eles me santifico. Ou seja, o que Jesus estava falando assim, eu estou indo para a cruz para garantir a eles a autoridade. Porque logo depois que Jesus morre e ressuscita e fica um tempo com os discípulos, quando ele vai subir e falar, eis que toda a autoridade me foi dada, portanto, ide. Então Jesus ele toma essa autoridade e dá a nós, igreja. Não falou apenas com aquelas pessoas, porque a gente vai entender isso agora. Ele fala, para que eles também sejam santificados na verdade. O que é a verdade mesmo? A palavra de Deus. Santificados, separados, preparados para essa verdade. E ele vai dizer assim no verso 20, eu não peço somente por esses que estavam ali naquela reunião, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. De quem Jesus está falando nesse trecho aqui? De nós. Olha para quem está perto de você e fala assim, ó, aquele finalzinho do verso está falando com você. É a respeito da tua vida. Fala assim para ele, fala assim, ó, aqueles que vão crer em mim, Jesus está falando de você. Está falando de mim, amém? Pela sua palavra hão de crer. O que é isso aqui? Palavra de Deus e fé. Palavra de Deus e fé. Assim, nós poderemos corresponder, nos identificar e nos alinhar com o plano, com a vontade, com o propósito de Deus e entrar nesse descanso. E cumprir assim aquilo que nós nascemos para cumprir. Ser aquilo que nós nascemos para ser. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um caminho para a tua vida. Deus tem um propósito para a tua vida. A vontade de Deus é que você viva plenamente na presença dEle, cumprindo aquilo que a Bíblia fala. As boas obras que foram preparadas para nós andarmos nelas desde antes da fundação do mundo. Essas obras foram preparadas para nós. Então, amados, quando há uma palavra individual, particular, pessoal, ou quando há uma palavra coletiva para nós como igreja, você tem que corresponder com essa palavra com fé. E não deixa que nada arranque isso do teu coração, nada roube isso do seu coração, que nada tire essa verdade do teu coração. Você tem que dizer, essa palavra se cumpriu em mim. Essa palavra se cumpriu em mim. Esta palavra se cumpriu em mim, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que mensagem poderosa. Eu tenho certeza que junto comigo você foi tremendamente abençoado por ela. Então eu quero te pedir algo, compartilhe essa mensagem com muito mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para poder receber todas as novidades do Ministério Verbo Vivo. Que o Senhor possa continuar te abençoando, que a sua semana seja cheia da vida de Deus e que o Senhor possa continuar conduzindo a tua vida de acordo com a vontade dEle. Que seja feita a vontade dEle, aqui na terra como no céu. Um grande abraço, nos vemos no próximo domingo. Até lá.